PISE, né? Partícula inteligível de substância extracorpórea. É um tema profundo, um daqueles temas muito profundos, né? É um tema que, na verdade, ele se encaixa na estrutura, né? É um tema conceitual e que se encaixa na estrutura do quê? Na estrutura da própria aplicação da energia, na própria aplicação do método Moin-Chön, método integrado de transmutação interior e ascensão. Então, essas partículas de substância intracorpórea, né, partículas inteligíveis, a gente pode definir assim, num primeiro momento, com a própria consciência. E essas partículas, elas ainda têm uma característica, que é o seguinte: elas permitem a integração dos nossos três pilares, né? Os nossos três pilares aqui do método, quais sejam a meditação, a energia e a espiritualidade, por conta justamente de ser algo conceitual da estrutura, do cerne da energia. Então, para entender, né, para entender essa questão de PISE, a gente precisa fazer uma analogia. Essa analogia, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela aí, vou esperar um pouquinho o pessoal chegar aí. Então, boa tarde, boa noite, né? Alguns já estão de noite, outros ainda não. Vamos chegando aí, bem-vindos, bem-vindas, tá? E, enfim, teve já vários encontros aqui nos quais nós já falamos sobre as PISes, né? Partículas inteligíveis de substância extracorpórea, né? Então, esse tema sempre estão pedindo para que eu fale um pouco mais, e eu volto a dizer, é um tema extremamente profundo, não é um tema primário, e tem um outro fator também, né? Esse tema não entra na base, né? Esse tema não é básico, entender sobre isso aqui não é um pressuposto para que ou a energia funcione, ou que a meditação funcione, ou mesmo que os conceitos de espiritualidade funcionem ou sejam aceitos, tá? Por quê? Aí já vamos entrar aqui na nossa definição, né, da nossa analogia. Que analogia é essa que eu gostaria que vocês fizessem? Seguinte, imaginem o seguinte: a gente compra um aparelho, né? Compra um celular e já está acostumado ali, né? Vai mexendo e encontra o aplicativo que quer, e encontra a resposta que quer, e já vai funcionando, já vai tendo aquela resposta que precisa, né? Então, quando a gente compra um aparelho, quando a gente utiliza um aparelho, né, como um celular, por exemplo, quando a gente usa esse aparelho, o que a gente está fazendo? A gente está usando aquilo que está pronto, né? Aquilo que está pronto. A gente não se preocupa em programar o aparelho, a gente não se preocupa em como que instala, até sabe, né? Mas como que instala os componentes daquele aparelho, né? A gente não procura entender como programa o aparelho, né? Como se faz a programação de cada aplicativo, e a gente muito menos ainda entende como que são fabricados os componentes desse aparelho, né? Porque a gente só utiliza aquilo que é o necessário para nós, né? Então, essa é a analogia que eu gostaria de fizessem, que PISE está na estrutura primeira. É como se, para entender PISE, nós precisávamos entender que é como se nós estivéssemos, então, construindo esses aparelhos a partir de pegar os materiais que formam os componentes e que depois montam os aparelhos e que depois a gente vai utilizar. Dá para entender isso? Se a gente conseguir entender isso, a gente vai entender o que são PISes de fato, né? Conceito e estrutura. Conceito e estrutura de quê? De como se utiliza a energia. Bom, a gente está muito acostumado, então, a ver a energia, a utilizar, né? Primeiro nível, chama, nível 1, nível 2, né? O que a gente tem, né? A aproximação das mãos, fluxo de energia, aí tem ali o efeito, né? Então é como estar mexendo no celular, é como estar simplesmente utilizando algo, tá? Esse é o que a gente faz na maioria das vezes. Tem ainda
todo aquele conceito de como utiliza melhor, como faz melhor, né? Mas é como se a gente estivesse aprendendo a utilizar um aplicativo. Tá? Agora, PISE, o conceito de partícula inteligível, né? Desse conceito de uma partícula inteligível da substância extracorpórea, ele é aquilo que compõe o material da energia, vou chamar assim, né? Aquilo que faz com que a energia funcione lá em um outro nível, lá no profundo, lá no mais profundo. Então, PISE, é por isso que eu digo assim, ó, que é um outro padrão até de entendimento e de aplicação. Então, nessa analogia, a gente sim vai conseguir chegar próximo disso aqui. Porque o que é o básico também? Primeiro, a gente vai definir então PISE como a nossa consciência, né? Aí já fica num bom termo, tá? Consciência. Consciência em todas as dimensões. Pronto. Agregamos mais um item. Consciência em todas as dimensões. Outro ponto é que essas definições que se encontram lá no livro azul, né? Lá no livro azul, especialmente ali tópicos 165, 166, 167, tem um tópico também lá que fala sobre a nave do Moen-Chan, né? Ou salas de cura da nave do Moen-Chan. Lembrando sempre que quando nós falamos nave aqui, não estamos nos referindo a essas naves que as pessoas querem ver assim metálicas, nós estamos falando em nível de consciência, de um agregado de consciências em um nível espiritual elevado que formam uma determinada energia, que formam uma determinada estrutura de consciência, né? Que aí se pode chamar nave consciência, tá? Então, lá nesse tópico também, que está lá na parte 3, que eu falo sobre as salas de cura da nave do Moen-Chan, muito fala ali também de um tipo de terapêutica que se pode fazer lá nesse nível espiritual, que é um nível muito acima daquilo que a gente vai entendendo no princípio com o método que começa ali com a chama, né, na questão ali de agregar energia, de entender a energia, depois nível 1, né, que a gente aproxima as mãos e tem todas aquelas posições, depois nível 2, que aí ainda tem, né, tem a estrutura ali dos símbolos, que tem ali já uma amplitude de conhecimento maior, mais profundo, que a gente vai entendendo outras dimensões, né? Mas depois do nível 3, nível 4, vai se percebendo um outro nível de possibilidade de interação com a energia, com os campos, né? Com os campos de interação aí com os outros também, né? O campo de energia, que são tudo informações, né? Então, PISE, basicamente falando, e de uma maneira bem tranquila, assim, é a consciência em seus vários níveis, né? Aqui, por que a gente colocou assim esse tipo de informação? Porque isso proveio de um nível muito profundo, de uma meditação muito profunda, na qual ali estava tentando fazer uma correlação que existia entre a renovação da espiritualidade, que esse é o nosso propósito no aspecto da espiritualidade, né? A renovação da espiritualidade, e como que poderia denominar, como que os corpos realmente interagiam em outras dimensões. Então aí foi que eu interagi em um nível profundo, numa meditação, que vieram todos esses conceitos que foram colocados ali nesses tópicos do livro azul, né? Para quem não conhece o livro azul, vou mostrar aqui a capa. Conversando sobre Moen-Chan, tá? Que a gente chama livro azul por conta da capa azul. Então esse aqui é um tema profundo, não é um tema para iniciante, nem é um tema obrigatório de se conhecer. Mas quando as pessoas chegam aqui nessa leitura, né, lá, página 390, né, 390, isso, deixa eu ver aqui. Isso, né? Página 391, ali começa a ler sobre PISE e fica curioso. Então, muitos ficam curiosos sobre esse tema. E então isso foi feito, foram informações que começaram a vir em meditação, numa meditação profunda, e aí eu fui vasculhando onde que elas se interagiam, qual era o tipo, e como que as informações que a gente captava em outras dimensões se voltavam, né? Voltavam para a nossa consciência. Então aí foi colocado assim, né, em um nível intuitivo, espiritual,
que seria uma possível denominação isso, né? Uma partícula de consciência que vai em todas as dimensões e por onde ela passa, ela traz a informação que, nesse nosso nível aqui de mente, ela é traduzida para que a gente consiga absorver aquelas informações ali. Agora, existem vários tipos de partículas, essas inteligíveis de substância extracorpórea. Então, existem um nível, esse que é um nível profundo de interação com outras dimensões, existe um nível na qual essas partículas, elas se transformam aí em algo que a gente poderia dizer assim, magnético e aglutinador. Quando ela se torna magnética e aglutinadora, ela forma os corpos. Então, ela forma corpos em nível sutil, aquilo que é a formação de um corpo de energia e também o corpo mental, o corpo astral e o corpo físico também. Por conta disso, ela é um agregado de informações. Então, muitas vezes, e esse é um ponto importante assim que entra na terapêutica, né, e é por isso que a PISE, ela envolve os nossos 3 pilares, por conta de que ela é uma definição que vem por meio da meditação e nós poderemos acessar só essas informações sobre o que foi mais ou menos definido, né, iniciado a ser definido sobre Pisces nesse livro azul, por meio da meditação. Ela também é um ponto de aglutinação de conceitos de ordem espiritual, por conta de que também ela é uma renovação de algumas coisas que a gente frequentemente ouve falar quando a gente pode relacionar isso com corpos, por exemplo, né, corpos sutis e a formação de determinadas consciências, assim, né, e de como essas consciências de outras dimensões chegam até a nossa memória. Então, esse é um ponto fundamental, assim. E na parte da energia, é justamente porque ela é o veículo para que essa energia possa se manifestar em seus vários níveis. Então, no aspecto da energia em si, da terapêutica, a gente precisa bem entender assim, ó, que a PISE, né, essa partícula inteligível de substância extracorpórea, ela é também, quando ela é aglutinadora, ela é aquela que permite, digamos assim, né, que a formação de determinadas doenças se tornem somáticas, né, ou a somatização de algumas doenças por conta das informações que são ali agregadas, né. Então, quando a PISE ela está voltada mais no nível mais denso, ela é um aglutinador de informações e com isso ela agregaria, né, como algo meio magnético, ela forma, né, ela puxa determinados átomos e isso vai formando aquilo que a gente fica até conhecendo como tumor, como partes de uma doença que não precisariam existir, mas que existiu por conta de uma informação que foi colocada ali por conta do sujeito que é o que atua no corpo físico, né? No corpo físico, no corpo mental. Então, esse é um ponto bastante profundo assim da gente entender, né? E como eu disse, isso não faz parte do início, não é um conceito que a gente coloque nos níveis de chama, no nível 1, no nível 2, no nível 3, né? Mas é uma informação importante, não é, como eu disse, também é algo importante para que a gente entenda como funciona a energia ou como é a meditação, não tem nada a ver com isso, mas é sim do nível estrutural, né? Como guardem essa equivalência, essa comparação que eu fiz em relação aqui a PISE, né? A PISE e um aparelho celular, por exemplo, né? Que na verdade a gente não sabe como é feito o componente, não sabe de onde saiu que material é feito para se construir o material, a gente só sabe usar o celular. E da mesma maneira, a gente só sabe usar a energia, mas não sabe da estrutura que são essas partículas. Então isso aqui é também uma outra forma de nós irmos analisando, avaliando esse tipo de informação, tá? Aqui tem alguma outra informação assim que eu gostaria de colocar aqui. Até vou ler aqui um pouquinho para vocês, assim, já que aqui eu não posso partilhar a tela, né? Então, como eu disse, integra esses 3 pilares, né, da energia, da meditação e da espiritualidade. Da meditação por conta de que outras definições, né, alguns conceitos mais profundos sobre essas tais PISes, né,
elas só poderão ser alcançados por meio da meditação. É também a forma como nós podemos redefinir a espiritualidade. Por conta de quê? Por conta de que quando nós acessarmos de fato o que elas representam e quando essas informações puderem chegar de fato a nós, nós estaremos então entrando realmente em um nível profundo. E com relação à energia, por conta de que sim, quando nós acessamos algumas informações em um nível mesmo espiritual, nós podemos atuar em um nível que não é mais simplesmente aquele nível aqui presente, assim, quando a gente está presente e aplica energia numa outra pessoa, mas podemos atuar em um nível de consciência bem mais elevado, como no nível de alma, de mônada, né? Então, num primeiro momento, a gente pode bem simplesmente dizer que Pise é consciência em todas as dimensões. A nossa essência, a nossa alma é a memória dessas outras dimensões. Ela que nos traz as informações ou as sensações e que agrega também partículas que formam corpos. Essa é a ideia. E é uma informação difícil de entender por conta de que essas informações só podem ser acessadas por conta da meditação. Da mesma maneira que aquelas informações ali sobre como se constrói um aparelho celular só vão ser acessadas por aquelas pessoas que têm a qualificação, né, que foram lá, estudaram sobre como que são os componentes químicos, depois como que faz na parte da eletrônica, como faz a programação, até chegar o aparelho pronto na mão da gente para a gente poder deslizar ali no aplicativo. Da mesma maneira, a Pise é isso, é o que constrói a forma de utilização dos símbolos, né? Vejam bem que quando a gente utiliza um símbolo, faz um traçado assim, né? E abre uma outra dimensão, abre uma outra possibilidade de interagir, mesmo que a gente, por trás de tudo que existe na natureza ou na constituição daquele símbolo, ou do que representa mesmo no lado espiritual, a simples movimentação de um dedo para que ative um nível de consciência no qual eu possa ter um efeito até em um outro corpo, né, em uma outra pessoa, em vários níveis dessa pessoa, ninguém fica sabendo como isso acontece. Então, Pise, quando nós meditamos nesse nível de consciência em várias dimensões, isso vai trazendo as respostas até como essas energias que são vivas, né, são energias vivas, né, que se adaptam para que quando nós ativamos um determinado símbolo, aquilo ali traga aquela informação ou abra também a nossa consciência para aquela dimensão ali. Então, na verdade, não é propriamente um deslocamento de corpos, mas de uma substância que traz a consciência daquele outro nível. E ela pode interagir com aqueles outros níveis, né? Ela pode interagir com até com a doença, por conta de que ela, quando é negativa, né, porque existe a Pise positiva e a Pise negativa. A Pise positiva seria nesse nível de que ela traz a informação, a memória, a vida em uma outra dimensão. E ela é negativa quando o ser que a cria, né, transforma aquilo numa doença, né, por conta de justamente ser uma informação de energia condensada, na qual tornou também um ser vivo, né? Esse ser vivo ali a gente pode falar como se fosse um tumor, por exemplo, né? Alguma doença localizada, um bloqueio de energia, né? Que está vivo. Então, quando a gente aplica a energia em um nível mais profundo, a gente o que está fazendo? Está retirando essas pises do problema, né? Está dissolvendo o problema então. Então tem vários níveis de atuação disso também. E volto a dizer, isso é complicado e pode estar sendo complicado, sim, porque não faz parte da utilização simples do aplicativo da energia, né? Naquilo que a gente só está vendo aqui, mas sim da estrutura de algo, é o que tem por trás do efeito de uma aplicação. Então, essa é a explicação assim que a gente pode dar num momento sobre Pise, sobre essa parte tão, digamos assim, profunda, né? Dessa questão aí que todo mundo traz. E para concluir aqui essa parte, vou fazer uma leitura aqui, vou pegar aqui o livro, né? Conversando sobre o Moen-Chan, que é de onde tem isso aqui. Vou dar uma leiturinha, assim, uma lidinha aqui rapidinha, sobre um outro aspecto que existe, né, na questão de que como a conceitualização ou o entendimento de Pise também pode renovar muitos conceitos
muitos conceitos sobre a espiritualidade, aquela nossa espiritualidade antiga, né? Nossa não, né? Aquela outra espiritualidade antiga, e como isso aqui pode trazer alguma luz sobre isso também. Então vamos ver aqui. Assim, um dos conceitos de Pise relacionados ao tratamento, que coloquei na descrição das mesmas, né, no início quando eu falo aqui dos tópicos sobre Pise, foi de que a energia não agregaria Pises. Né? A energia retira a Pise, que permite a manifestação de algo negativo ou maligno nos processos de doença. É o que eu estava falando anteriormente. Sendo assim, só há necessidade de aumento de Pise para os organismos criados, para os seres criados pela divisão de essências divinas. Agora aqui a coisa complica um pouco mais ainda. O que gerou a proliferação de conceitos e números aparentemente fixos de divisões possíveis. Aqui a gente está falando daqueles conceitos sobre extensões de alma, por exemplo, né, que existem muito por aí, ainda existem, quando as pessoas da velha espiritualidade diziam que as pessoas tinham que se preocupar em saber onde estavam suas extensões de alma, né? Que tinham que procurar, tinha que achar, que tinha uma que estava lá em Sírios, outra em Vênus, outra em Marte, outra ali no Japão. E aí a pessoa ficava, em vez da pessoa se preocupar em resolver os seus assuntos da sua vida, do seu cotidiano para se melhorar, né, no seu autoconhecimento, ficava aí, tirava totalmente o foco, procurando algo que não precisava, porque essas extensões, então, o que elas seriam, se a gente analisar assim, desse aspecto do que a gente está vendo aqui? Seriam apenas informações que, de alguma maneira, a gente criou, fosse por uma forma pensamento, fosse por uma vida paralela, uma frustração, ou mesmo até uma vida anterior aí que ficou ainda muito agregada, e mesmo também aquelas informações que vêm sim da ancestralidade, né, que vem aí do parentesco, por estarmos aqui vivendo nessa parte do mundo físico aqui, né, que tudo isso tem memória, né? Então, na verdade, essa questão das extensões de alma é um contrasserviço ao agregar de fato que a gente precisaria, que seria, na verdade, retirar isso, né? Retirar essas informações. Quando a gente retiraria essas influências e retiraria esses padrões que a gente segue, o que a gente estaria fazendo? Estaria agregando, na verdade, a luz da nossa essência. E essa essência, aí nós voltamos a dizer, né, é a essência divina, aquela que realmente nós precisamos nos conectar. E que, uma vez conectados e entendendo o que ela pode nos trazer, ela vai sempre nos auxiliar justamente, né? Quanto mais nós nos conectamos com essa essência, mais ela nos auxilia também a retirar essas coisas que criam padrões, ou de doença ou de repetição desses mesmos padrões, e que causam também outras doenças ou mesmo frustrações, ou que impedem que o nosso potencial profundo, né, e de vida também se manifeste, né? Porque aqui a gente precisa sim manifestar um bom padrão de consciência, de vida em todos os níveis. Então, isso é muito importante, né? Muito importante. Então, existem ainda uma contra-informação, eu diria assim, espiritual, que é justamente esse o papel que o Moentian, que a nossa literatura aqui e as nossas informações, lives, querem trazer, né? Que a gente consiga ir entendendo e retirar esses conceitos aí que nos abstraem, né, que nos retiram do foco real do trabalho do autoconhecimento e do desenvolvimento verdadeiro, né, agregando então partículas de mais consciência e não se preocupando com aquilo que realmente não tem por que se preocupar. Quando as pessoas também chegam aqui, nessas partes aqui do livro azul, eu já falei várias vezes assim, muitos se atrapalham, tá? Que essa parte aqui, aqui ainda, nessa parte que fala sobre Pisces é a parte 6, mas quando leem um pouco antes ali, a parte 5, fica um pouco assustado, já falei, por conta de que eu trago muitas informações que às vezes as pessoas não estão muito preparadas para entender. No entanto, eu vou colocar sempre assim, ó, se lerem até o final, vão ficar tranquilas. Porque no início da parte 5 eu coloco o problema, no meio eu exponho mais o problema, mas no final, e bem no final, eu dou a solução. Tá? E a solução é essa que a gente está falando aqui, da conexão com a nossa essência.
Então, assim, alguns chegam ali, veem algumas informações, assim, ficam um pouco assustados, param a leitura, acham que são outra coisa. Lembrando sempre que aqui, né, nós estamos falando essencialmente de uma parte assim, ó, da espiritualidade profunda e da utilização de energia também em um nível muito profundo, que vai além de nível 3, de nível 4, porque isso aqui precisaria, né, isso que eu estou falando, essas informações sobre PIS e outras coisas de um nível mais profundo, elas só podem ser acessadas por meio da meditação pura, né? Aquela meditação que vai nos trazendo as informações sobre essa vida espiritual mais profunda mesmo. Tá? Então, eu acho que assim, e aqui, eu já consigo trazer um pouco dessa informação aqui, né? E eu acho que é mais ou menos isso aqui sobre esse ponto específico. Então, isso aqui, essa live aqui foi gerada por conta de um questionamento que foi deixado numa caixinha de perguntas aqui. Sempre que precisarem de alguma resposta a mais ou que eu faça algum outro comentário, deixem um comentário por aqui, pelo Instagram mesmo, né? Que eu posso fazer aí muitas outras vezes alguma dessas lives assim rapidinhas, tá? E lembrando sempre também que esse tema ele não se esgota por conta justamente de que é um tema que ele precisa ser desenvolvido por cada um quando chega lá no nível daquilo ali. Mas é preciso lembrar também assim, ó, aqui não é um conceito filosófico e não é também um conceito científico, é um conceito elaborado por uma meditação e que vem nos trazer também um paralelo, né, para a gente não chamar de corpo, chama PIS, mas se quiser continuar chamando corpo, não tem problema. Mas aí o corpo, ele tem um problema seguinte, é que quando ele fala corpos, né, a gente não traz a informação devida. E quando a gente entende que é uma partícula que vai lá, a gente entende assim ó, que não precisa se deslocar em corpos, mas a gente se desloca em memória, em consciência. E quando é consciência, a gente perde também a necessidade de uma profunda identificação com algo, ou até da perda da nossa identidade, né? Então isso é importante também, porque se é só uma partícula que vai e volta, eu estou aqui e lá em todas essas dimensões ao mesmo tempo. Isso explode a nossa cabeça em algum momento, em algum sentido, né? Mas nos traz também uma possibilidade de uma análise bem fora da caixinha, né? Já que a pergunta foi feita dentro da caixinha, né? O nível que a gente consegue acessar entendendo sobre a PIS como simplesmente um conceito, nos explode a cabeça, tá? Que é essa a ideia. Então muitas coisas daqui a gente tem como uma possibilidade de, sim, renovar um pouco da espiritualidade, trazer algo mais conceitual, mas ao mesmo tempo não precisa se preocupar tanto com isso. E ao mesmo tempo, é sim um assunto muito profundo que precisa ser desenvolvido na meditação profunda ou na aplicação com a energia. Tá? Então eu acho que era isso aqui por agora. Ficamos aqui com essa conversa. Agradeço muitíssimo por estarem aqui nesse horário, partilhando conosco desse momento e também dessa resposta aqui, que eu não sei quem foi que fez esse questionamento. E muito obrigado, então. Um excelente final de domingo, né? Hoje é domingo. Um excelente final de domingo para todos nós. E vamos conversando, então. Eu espero que tenham gostado. Deixem aí seus comentários. E se precisarem de mais alguma informação aí, a gente vai partilhando, né? Já que eu estou de férias, eu posso fazer algumas lives para continuar de férias, né? Então tá. Muito bom. Obrigado então e vamos seguindo. Tá? Até logo mais. Tchau. Vamos desligar aqui. Até mais.